obrigatoriamente, né? Trabalho home office e tudo isso, né? Por sorte para nós, já está regulamentado a medicina, a telemedicina, né? Por sorte, assim, pelo menos você está fazendo uma coisa que não é ilegal, que é uma coisa dentro do que o pelo menos que o CFM aprova, né? Então passa a ser uma coisa mais respeitada pelo menos. Né, doutora Álvaro, é que a gente já estava caminhando nesse sentido, Isso, mas de repente nós fomos obrigados a fazer aquela transição rápida, né? isso. E em todas as esferas, né? Na medicina, em outras áreas, né? As faculdades, os cursos, enfim, as vendas Deve mudar principalmente. muito a vida de todo mundo, o aprendizado. Mas isso é uma maravilha, porque o custo que tem de nós trazermos, sei lá, a Antonella Tosti, o custo, não só o custo econômico, mas o tempo que ela perde de vir de lá até aqui, isso tudo acho que vai mudar muito. Daqui para frente, acho que vai ter uma mudança bastante importante disso, né? E vai, claro, vai facilitar muito a vida das pessoas, todo mundo, o sujeito mora longe, é difícil viajar para sair, perder uma semana inteira de trabalho. Se toda hora tiver algumas formas de encontro online, né? Nossa, isso vai ser maravilhoso para todo mundo, né? Eu Para todo estava mundo vendo uma mesmo. reportagem, doutor Álvaro, inclusive, assim, as próprias lojas, né, que às vezes escolhiam um local super valorizado, bonito, grande, pagavam um alto custo por esse local, e agora, na verdade, você precisa de estar em casa, né, e você tem seu estoque num quartinho que não precisa ser nem bonito, e você vende, manda para o É, Brasil inteiro, então acho que nós vamos mudar muita coisa, né? você vê o tamanho que chegou a Amazon, por exemplo. Hoje a Amazon é gigantesca no mundo, não é? E assim vai, o número de roupa, até lojas virtuais. Eu tenho algumas clientes, loja virtual de roupa íntima, loja virtual de roupa, loja virtual de roupa para cachorro, para animal, né? Então, e de tudo. Né? Isso vai ser o dia a dia nosso mesmo. Já vinham acontecendo, tinha umas ideias, esses automóveis novos que são autoguiados, né? Aham. Que é uma expectativa que não é tão distante assim. Veja agora o lançamento, né, que foi cancelado, né, para o espaço, Isso, né? Os pilotos não fazem mais nada, eles estão ali só para ficarem, né, presentes se é, tiver alguma é, intercorrência, né? caso tenha uma intercorrência. Uma das cidades de Dubai lá, não de Dubai, uma das cidades, já não me lembro qual delas, já anunciou que daqui a 10 anos eles não vão ter mais motoristas. Todos os automóveis vão ser de autoguiados, né? E com isso, você, por exemplo, vai poder morar longe, porque você vai da sua casa até o seu trabalho, fazendo reunião, sentado, trabalhando, tudo isso. E isso não é tão longe assim, porque daqui a 10 anos, não é? Então, É verdade. Pessoal, é, só para. Acho que a gente já pode encaminhar para o início, esperamos aí. acho que sim, Então, a gente vai ficar muito, né, depois além do que. para não defasar demais, né? Acho que a gente pode dar início, tá? Só para um aviso, então, quem quiser interagir, por favor, interaja no chat, a gente vai estar de olho aqui. E tem também uma aba de perguntas e respostas que vocês podem fazer, e acho que uns 15 minutinhos antes de finalizar a gente pode responder as perguntas, certo? Então, é com vocês aí, pessoal. Então, eu quero. Oi, pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer receber vocês nesse novo formato de reuniões, que é uma forma bem agradável, bem confortável, né? Parece que você está recebendo as pessoas dentro da sua casa, né? É muito agradável isso. E eu quero agradecer a doutora Ana Cília Andriolo pela colaboração, pela participação dela. A gente respeita muito a Ana, porque nós sabemos que tem uma experiência muito grande com isso, com o cabelo, que é o nosso assunto. Eu sou o Dr. Álvaro Pereira, sou responsável, diretor técnico da Cosmédica, ou do Capelux, e eu convivo há bastante tempo, há muitos anos, com laser de baixa potência, LED terapia, por isso que eu estou
aqui hoje conversando com vocês. E a nossa convidada de honra, a doutora Ana Cília, nós combinamos uma forma de interação, assim, eu vou fazendo umas perguntas, ela vai respondendo essas perguntas. A princípio, vamos falar um pouco desse novo normal, né? E depois fazemos umas perguntas relacionadas a cabelo, propriamente dito. E vocês, todos que estão acompanhando, podem fazer perguntas no Questions and Answers, podem ir fazendo, que eu vou anotando, e depois, no final, a gente responde as perguntas. E todos podem conversar entre vocês no chat, ou em privado também. Você tem a opção de conversar em privado, fazer uma pergunta para uma ou para outra pessoa, e assim nós vamos conversando o tempo todo. Doutora Ana, posso fazer uma primeira pergunta já? Pode, doutor Álvaro. Só queria cumprimentar a todos, agradecer o convite, tá? Por parte do senhor, do Fernando, né, da empresa. É um prazer sempre conversar e estar com vocês, tá? Tá bom, muito obrigado. Nós que agradecemos você, Cecília. Realmente, de fato. E vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu separei as... Então, a primeira coisa que eu programei aqui para perguntar para vocês era o seguinte. Bom, a doutora Ana todo mundo conhece, já nem preciso falar dela, porque ela está sempre em todos os congressos, sempre falando relacionados ao cabelo, né? E eu queria que você, por favor, se você falasse um pouco sobre a situação da pandemia e os medos da sociedade, desse momento atual que a gente está vivendo, né? Claro, com certeza, né? Espero que todos se sintam em casa, né? Muito gostoso esse formato, né? Da gente poder conversar assim com tanta liberdade. E, pessoal, não foi nada fácil encarar essa pandemia, tá? Sofri muito logo no início, nas primeiras 2 semanas, né? Quando tudo aconteceu, de repente nós vimos consultórios fechados, tudo parado. Foi um sentimento de tristeza e até mesmo de desespero, né? A gente fica meio perdido, sem saber o que está acontecendo. Mas rapidamente eu entendi que não adiantava ficar assim, né? Então eu sei que cada um de vocês tem o seu consultório, tem a sua clínica, muitas pessoas estavam fazendo investimentos, comprando máquinas, e aí de repente, né, tudo parado. E outra coisa que também pegou foi a questão da doença, não só a questão financeira, né? Mas e o medo da própria doença, de se contaminar, né? De contaminar os outros. Então ficou aquele embate, né? Realmente será que temos que estar fechados o tempo todo? Vamos abrir? Como que vai funcionar isso? Mas rapidamente eu percebi que ficar naquele estado de sofrimento e de angústia não levaria a lugar nenhum. Eu percebi que a melhor saída seria encarar esse presente e preparar para o novo normal. Porque, na verdade, pessoal, eu acho que as coisas, não sei se voltam a serem como eram, tá? Talvez tendam a melhorar, inclusive. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter um cenário até melhor. Mas, nesse momento, é preciso tomar atitudes práticas, pensando no agora, e pensando na nossa reabertura, na nossa volta da demanda espontânea, tá? E eu fui invadida por um sentimento de otimismo, tá? Então, logo depois dessas 2 primeiras semanas que eu vou compartilhar com vocês, eu fiquei bem abalada, foi um momento muito difícil. Eu comecei a meditar e eu comecei a consumir muito conteúdo, eu comecei a conversar com pessoas estratégicas, formadores de opinião, eu comecei a conversar com consultores financeiros, alguns professores, inclusive ouvindo palestras de filósofos, uma pessoa que eu gosto muito é o Karnal. E de tudo isso que eu comecei a conversar e a entender esse cenário, eu tive o meu primeiro insight. Da mesma forma que eu fui ajudada com essas conversas e com esse conteúdo que eu comecei a assistir em Instagram, através de webinars, me veio a ideia de que talvez eu também pudesse ter um papel importante para os nossos pacientes, para os meus pacientes,
através desses meios de comunicação. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, vou usar as ferramentas que eu tenho, que me ajudaram, para me ajudar a conectar com os pacientes, tá? E aí, a primeira ideia que eu tive realmente foi mandar mensagens personalizadas para os meus pacientes. Então, nesse momento, eu acho que é muito importante a gente demonstrar uma preocupação, mas precisa ser um sentimento genuíno de preocupação com o nosso paciente, com os familiares deles, porque eles não estão mais no nosso consultório, mas eles estão ali. Então, eu escolhi aqueles pacientes mais presentes, que têm mais assiduidade no consultório, e comecei a gravar pequenos videozinhos personalizados, perguntando como estavam, que esperava que estivessem todos bem, que mais para frente aguardaria o retorno no consultório. E a resposta que eu tive, o feedback, foi muito bom, tá? Mas, logicamente, eu não consegui fazer isso para todos, tá? Então, eu comecei a usar as ferramentas que eu acho que são mais importantes nesse momento, que seriam o YouTube, o Facebook e o Instagram, para produzir conteúdo onde eu pudesse depois pegar esse link e mandar numa lista de transmissão do WhatsApp para todos os meus pacientes, mandar numa lista de e-mails. E isso também teve um efeito muito positivo, tá? Eu tô vendo que tem bastante gente entrando. E assim, então essa é uma dica que eu dou para vocês que funcionou para mim e que eu acho que é bem interessante. Estar presente na vida dos nossos pacientes e nesses meios de comunicação como o Instagram, YouTube, o Facebook, você também tem ali um universo de possíveis novos pacientes. Que talvez não venham agora, mas que esses podem ser pacientes que, se eles gostarem de você criar um vínculo, uma empatia pelos canais sociais, podem ser pacientes que venham a ser seus, né, no futuro. Então, achei que esse foi um insight bem legal e que só veio depois de que eu percebi que eu estava recebendo isso de outras pessoas. Então, é uma forma da gente perpetuar o ciclo, né? A gente é ajudado e a gente ajuda outras pessoas, né? Bom, e aí os consultórios começaram a reabrir lentamente, né? Para quem não sabe, eu trabalho em 2 cidades, eu trabalho na cidade de São Paulo e na cidade de Goiânia. Em Goiânia, as coisas estão um pouquinho melhores, tá? Não tem tantos casos, as pessoas estão com menos medo de se dirigirem ao consultório, mas em São Paulo eu percebo ainda uma resistência muito grande, tá? E o que eu penso? O importante agora é a gente entender essa situação, tomar as medidas estratégicas para a gente segurar as pontas nesse momento, financeiramente principalmente, estar disponível para as urgências e para o que os nossos pacientes precisam de nós e nos preparar para o futuro. Por quê? Assim que esse isolamento acabar, eu acredito que um dos mercados que vai ter um crescimento rápido é o mercado de saúde e o mercado de beleza. Por quê? As pessoas estão ficando muito tempo em casas, elas estão se vendo seus defeitos, elas estão com autoestima baixa. Então, naturalmente, quando a vida voltar a circular, podem ficar tranquilos que o consultório de dermatologia não vai ficar em defasagem, vai ser rápida, essa recuperação nossa vai ser rápida. Então, isso me ajudou muito, tá? O que mais, doutor Álvaro? Tem mais alguma pergunta? Eu falei muito, né? Bom, não falou muito, não, de jeito nenhum. Opa, agora não consegui entrar aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, doutor Álvaro. Tá. Não, então eles estão ouvindo também. A minha imagem que não entrou aqui, mas já deve voltar já. Então, eu penso isso, as mesmas coisas que você falou. Tenta agora, Du. Vamos ver. Aí, apareceu. Eu penso o mesmo que você. Eu acho que nós somos médicos e todo mundo que tem uma doença, uma suspeita de doença ou possibilidade de doença, ele quer ouvir de um médico qual é a opinião dele, o que é que ele acha e passar uma mensagem de tranquilidade. Não adianta, porque muita gente tem falado isso, né? Mas absolutamente não adianta nós passarmos uma mensagem de incerteza, de medo, de insegurança. De jeito nenhum. Por quê? Porque isso não vai ajudar nada. Você imagina que você vai a um consultório com câncer
e o médico vai falar para você, você está frito, a chance de você morrer é enorme. Isso não existe. Né? Você vai falar que não, olha, calma, tenha paciência, os recursos são muito grandes, você tem que falar todas as coisas boas. E eles esperam isso de nós, que somos médicos. Então, acho que todas essas postagens, todas as formas que você tiver, eu super elogio essa posição sua, de levar uma mensagem de esperança, porque, na verdade, é uma mensagem de esperança. Isso vai passar. Como todas as outras. Olha, crise. Todo mundo, de vez em quando, fala: nós somos uma crise econômica do Brasil. Eu sou um pouco mais velho que a maioria que está aqui, né? Eu acho que eu já vi umas 80 crises econômicas no Brasil. E todas passam, todas se resolvem. Calma, paciência. Leva com calma, né? Paciência, porque tudo vai se resolver, e é verdade mesmo. Como a minha segunda pergunta é isso, eu queria saber como você está se adaptando a isso, o que você tem feito no consultório nesse momento? Você tem conseguido atender ou tem, enfim, essa imagem que você está passando para mim é de que Goiânia é mais fácil, tem mais pessoas, e que São Paulo tem menos, não é isso? Eu acho que é a mesma coisa com a gente. Eu vivo a experiência de Maringá, que tudo está muito mais aberto, mas também tem 6 pacientes internados. E aqui em São Paulo, tudo fechado. Pelo menos no centro, né? Eu tenho um consultório ali nos Jardins, né? No Jardins, se você anda durante o dia no Jardim, você tem medo de ser assaltado. De tão pouca gente que tem, não tem ninguém na rua. Mas todo mundo fala que nas periferias, ninguém está dentro de casa, está todo mundo na rua, todo mundo fazendo tudo que tem que fazer, porque o sujeito tem que trabalhar, né? E assim, essa experiência sua é essa também, de São Paulo e Goiânia? Doutor Álvaro, mais ou menos isso. Eu acho que Goiânia ainda está pior que Maringá. Maringá parece que realmente tá bem melhor, né? A região sul do país tá vivendo uma realidade um pouco diferente. Mas, assim, mesmo em Goiânia, onde as pessoas estão vindo mais ao consultório, né? Então, assim, primeiro que para reabrir o consultório, nós tomamos uma série de medidas de proteção. Então, aqui em Goiânia, por exemplo, a gente entrega um kit de boas-vindas, o paciente veste um propé, coloca a luva, ganha máscara, um álcool gel, para não ter contaminação. Estamos espaçando os horários entre as consultas, então um paciente não encontra com o outro, entre um paciente e outro, higienizando toda a sala. Mas mesmo assim, existem alguns pacientes que não têm condição de vir ao consultório, né? Principalmente os pacientes que estão no grupo de risco. E alguns precisam de algumas orientações simples, que podem ser feitas de forma mais direta. E antigamente, o que os pacientes faziam? Eles mandavam uma mensagem e a gente respondia no WhatsApp. Agora, nesse momento, começou a ter o quê? Muita gente procurando, né, o WhatsApp, e aí começou aquele problema. E aí, a gente vai atender por WhatsApp, a gente vai atender por ligação? Logo, a telemedicina veio regulamentada, era um projeto que já existia, né, há algum tempo, foi regulamentada às pressas, né, ainda com alguns vieses, mas deu tudo certo. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, assim que ela foi liberada, eu tentei estudar ao máximo, né, as orientações do CRM, do CFM, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que nos ajudou muito, promoveu muitos debates, né, informativos sobre a telemedicina. E aí eu comecei a fazer. Então, isso, de certa forma, me ajudou até na questão financeira também, né? Naquele começo onde as pessoas realmente não estavam saindo de casa. E é uma alternativa muito interessante para quem realmente não vai sair de casa, porque a gente tem um público muito grande, né, de pessoas de risco, que não querem sair de casa. E aí, falando um pouquinho sobre a teleconsulta, você está fazendo, doutor Álvaro, a teleconsulta? Não estou fazendo. Eu ainda não fiz nada teleconsulta. Os pacientes que eu tenho atendido são pacientes, diminuiu o número, nós fizemos esses mesmos cuidados. Eu acrescentei lá das coisas que você falou, nós acrescentamos tem 2 tapetes quando a pessoa entra, um tapete com água sanitária, né? E ela umedece o pé, depois ela
passa o pé num seco, né? E aí ela entra e todo a paramentação toda, e inclusive para a gente. Eu não tinha muito hábito de usar, por exemplo, avental. Agora eu estou usando avental descartável, porque dá uma impressão, se parece pelo menos que é uma coisa mais limpa, né? Não só para mim, para nós, mas para eles também. Ao invés de eu usar avental de pano, eu uso descartável, que é uma coisa que eu achei que valeu a pena também. Mas telemedicina ainda não fiz nada tipo telemedicina. Então, eu vou te contar um pouquinho, doutor Álvaro, como são as coisas e contar para vocês também que estão nos assistindo. Na verdade, na hora de fazer a telemedicina, o mais importante é você ter uma plataforma segura, tá? Então, não é recomendado que a gente faça teleconsultas por WhatsApp, por FaceTime, por ligações, tá? Então, a orientação é essa, que a gente contrate uma plataforma que tenha uma certificação chamada HIPAA Compliance, tá? E eu acabei tendo uma sorte, porque eu já tinha um prontuário eletrônico, e isso é outro ponto que eu acho que vai mudar daqui para frente, né? A gente já tinha um movimento de digitalizar, então, esses prontuários que vinha acontecendo, né? Daqui para frente, eu acho que não vai caber mais o prontuário antigo na mão, até por questões ecológicas também. Hoje a gente tem prontuários seguros, que são liberados, que têm as certificações do CFM, que as informações são protegidas, né? E o meu prontuário eletrônico, rapidamente ele disponibilizou uma plataforma que tinha a certificação necessária, que era esse HIPAA Compliance, né? E eu comecei a conseguir a fazer as consultas de uma forma segura e sigilosa. Mas, e aí, o que acontece? A gente precisa avisar o paciente de algumas questões. Por exemplo, ele precisa estar sozinho, ele tem que entender que aquela consulta que ele vai fazer por teleconsulta é como se fosse uma consulta presencial, como se ele estivesse no seu consultório. Então, no máximo com um acompanhante, num lugar silencioso, onde ele possa se concentrar, onde ele possa ter liberdade de contar as coisas, mostrar as lesões, tá? E mesmo assim, além disso, também é importante a gente avisar para o paciente que pode ser que em algum momento seja necessário um encontro presencial. Então, em relação à telemedicina, acho que isso é o mais importante. Avisar que é uma consulta como se fosse presencial, né? E avisar que em mais de 70% das vezes a gente consegue, pelo menos dentro da dermatologia, resolver o problema do paciente. Mas ele tem que ficar claro, quando ele aceita participar da consulta, que pode ser que em algum momento ele precise ter um encontro presencial. E aí, normalmente, quando a minha consulta não gera um desfecho positivo, eu ofereço esse encontro de forma gratuita, como se fosse um retorno, né? Ou na cidade de Goiânia ou na cidade de São Paulo, tá? Mas na maioria das vezes, os pacientes têm dúvidas pequenas, sutis, são coisas de orientação, que ele gostaria de ir numa consulta, mas agora ele não quer ir porque ele está com medo, ele prefere fazer de casa. Então, vocês vão perceber que na maioria das vezes são orientações simples. Eu vejo que tem muita gente com medo da telemedicina, mas não precisa ter. Principalmente do exame físico, eu vou falar disso mais para frente. Mas não precisa ter medo, tá? Porque realmente a maioria das questões são simples. Se você conversa e esclarece para o paciente antes essa necessidade de eventualmente ele precisar ter uma consulta presencial, ele já aceita isso bem. Normalmente a gente não tem nenhum impedimento em relação a isso. E outra coisa muito importante que a gente precisa falar é sobre o termo de consentimento, que é exatamente para explicar essas orientações. Algumas plataformas, ela já tem esse termo de consentimento dentro dela. Então, por exemplo, a plataforma que eu uso. Quando o paciente marca a consulta, ele vai ficar com o linkzinho de telemedicina. Uma hora antes, ele recebe um link no e-mail com as orientações. Meia hora antes, ele recebe um link na caixa de mensagens. E aí ele entra nesse link, ele lê um termo de consentimento que fala tudo isso, né, do sigilo, da questão da consulta, ser equivalente a uma consulta presencial, pode ser que ele vai ter que encontrar o paciente, o médico. E aí ele já assina, ele só vai para frente, ele só segue com a consulta se ele assinar e fizer o xizinho ali no termo de consentimento.
Alguns prontuários não vão ter, algumas plataformas não têm essa questão. E aí, o que a gente está orientando, doutor Álvaro? Fazer o paciente ler o termo e gravar ele consentindo, ele lê e autoriza o termo por gravação, tá? Isso também é um documento, é uma forma da gente se precaver. Ou ele recebe esse termo em casa, imprime, assina e devolve o documento. Também está tudo certo, né? Mas, realmente, essas empresas que já têm esse termo embutido, é muito mais fácil, né? É mais prático. Que mais? Daí a gente faz a consulta. As consultas são normalmente não tem dificuldade, né? São plataformas como essa, onde o paciente vai aprender, vai ter que ligar a câmera, vai ligar o microfone. A imagem não é excelente, mas não é ruim, tá? Dá pra gente fazer um exame físico. E muitas vezes a questão da remuneração, né? Porque em todo momento a gente acaba falando que é uma consulta como se fosse uma consulta presencial. E a orientação do CFM é que realmente a remuneração seja igual. Por quê? Porque o seu know-how, o seu conhecimento, a sua disponibilidade é a mesma. E não necessariamente, se você tivesse uma consulta presencial, você vai fechar o diagnóstico em 100% das vezes. Medicina é uma arte, né? Você vai conversar. Pode ser que sejam necessários alguns retornos, algumas consultas. Então, a orientação do CFM é que você seja remunerado igual à consulta presencial. Inclusive, alguns planos de saúde estavam querendo fazer a consulta mais barata e isso já caiu por terra, tá? É lei, precisa ter essa equiparação. É isso, doutor Álvaro? Você tem alguma coisa para complementar? Eu tenho uma coisa para perguntar, na verdade, duas coisas. Uma, eu achei uma ideia boa de fazer telemedicina, para quem ainda não fez, para começar, seria fazer os retornos. Porque o retorno você não vai cobrar mesmo, você pega o jeito, né? Se acomoda. Mas a minha pergunta é o seguinte: e para o paciente, como é? Porque você usa uma plataforma. Eu sei, por exemplo, que o Zoom tem uma das alternativas do Zoom é para telemedicina. Ele tem lá um programa específico, um aplicativo específico para isso. Mas a pessoa, supostamente, ele tem que baixar aquele programa. Como é que você faz? Como é que você transfere isso para o paciente? Tá. O Zoom, ele até foi usado no começo, mas teve uma questão de vazamento de informações. Então, ele não é mais considerado uma plataforma segura para teleconsulta, tá? Essas outras plataformas não precisam de aplicativo. O paciente baixa o link e ele já cai direto na sala de espera. Tá? Então, é muito prático. Ele só acessa o link, já cai na sala de espera, ele aguarda o médico. Quando eu entro, as nossas imagens aparecem, e aí ele liga o microfone, a câmera, e tem um chatzinho do lado, e aí se desenvolve muito bem. E, inclusive, doutora, uma pergunta que eu estou até vendo aqui, que já chegou para mim no WhatsApp, é sobre primeira vez. Doutora, dá para atender consulta de primeira vez? Porque a gente tem aquele medo da consulta de primeira vez, que é muito, né, rebuscada, tem muitas informações. Gente, dá sim, tranquilamente. A minha orientação para consulta de primeira vez é só que você realmente separe um tempo maior, porque você está conhecendo o paciente através do vídeo. Então, até criar uma empatia, para você criar um vínculo, é preciso que a gente gaste uns minutinhos, pergunte do paciente, da família dele, como ele está passando. É muito importante, doutor Álvaro, nesse momento, a gente se colocar no lugar da pessoa que está ali, né? E muitas vezes o paciente quer atenção, ele quer ali saber de você, ele quer ser escutado, ele quer que você saiba que ele está com dificuldade, mas que ele está fazendo a consulta ali porque ele precisa, né? Então é isso, dá para fazer tranquilamente. Eu entendo bem o que você fala. Eu sempre usei como referência para mim o seguinte: eu vou atender uma pessoa ali, eu vou atendê-la como se ela fosse minha irmã. Como eu gostaria que a minha irmã fosse atendida se ela fosse a um dermato? Como eu gostaria que ela fosse atendida se ela fosse a um vascular? Então, eu sempre penso desse jeito. Se eu gostasse da consulta dela, pronto, é assim que é o ideal, que é o que poderia fazer, né? Deixa eu ver aqui, eu vou fazer uma colinha aqui para ver o que mais que eu vou te perguntar. Uma outra coisa aqui que já me
tinham me falado também. E pedido de exame, pedido de imagem, porque vários exames tem que ter assinatura, se ele não vai lá, como é que faz isso? Por exemplo, pedido de ultrassom, eles não aceitam se não levar a carta, pelo menos até agora, né? Então, acho que assim, Doraldo, no começo eles até começaram a aceitar, tá? Em caráter emergencial, a foto do pedido, né? Mas a gente já tem recursos para driblar essa dificuldade de uma forma mais segura. Você pode fazer tanto a sua receita quanto o seu pedido de exames no próprio prontuário eletrônico. Para quem não tem prontuário eletrônico, pode fazer um documento no Word, salvar em PDF. E hoje a gente tem a certificação digital, que já é uma coisa antiga, que a gente não usava tanto, mas com certeza todo mundo, quando questionar o contador, vai descobrir que já tinha uma certificação digital. É bem provável que todos vocês já tenham. Mas quem não tem, é uma coisa muito fácil, né? Converse com o seu contador, existem várias certificadoras no mercado. Você compra essa assinatura, eles fazem essa autenticação com você e você tem esse link que fica salvo no seu computador. Então, quando você emite o documento, doutor Álvaro, no PDF, você vai lá, assina com essa certificação digital e manda por e-mail, tá? Eu não mando mais nada por WhatsApp de documentos, exatamente porque muitas pessoas mal intencionadas, elas podem tentar depois usar desse nosso aprendizado na medicina para tentar, de alguma forma, nos prejudicar com processos. Então, a gente tem que se precaver também. Então, assim, às vezes a gente acha uma chatice. Por que tem que contratar uma plataforma? Por que eu não posso fazer uma ligação de vídeo no WhatsApp? Mas quando o CFM faz isso, ele faz isso para nos proteger. E grande parte das farmácias em São Paulo e as farmácias no Brasil estão começando também a se adaptar a leitores que conseguem fazer essa leitura da certificação digital. Então, receitas controladas, antibióticos, já podem ser comercializadas com essa assinatura digital. E os laboratórios também estão aceitando esses pedidos dessa forma. Eu acho que é a maneira mais correta que a gente tem hoje para trabalhar com isso. A certificação digital, quase todo mundo já deve ter, porque hoje em dia todo contador, até para entregar imposto de renda, eles hoje em dia pedem a assinatura digital, a certificação digital, né? Sabe disso, tem muita gente desesperada, eu não tenho, como é que faz? E assim, é um treinamento rápido e básico, você aprende assim o documento, né? Perfeito. Vamos ver. Isso também é outra pergunta boa. Sobre queixas relacionadas a cabelo, especificamente. Será? Você consegue fazer isso? Você conseguiu? Já tem alguns pacientes que você esteja acompanhando de cabelo com telemedicina? Tem sim, doutor Álvaro. Na verdade, a consulta de cabelo, ela vai seguir os mesmos moldes de uma consulta médica normal, tá? De qualquer especialidade. Você vai conseguir conversar, tirar uma história, trocar, né, informações com o paciente, tá? Eu costumo fazer para os pacientes de cabelo algumas solicitações. Por exemplo, se eu sei que a consulta é de cabelo antes, eu já peço para o paciente me mandar algumas fotos em algumas posições. Eu costumo pedir que o paciente mande uma foto de frente, uma foto frente fletida, uma foto do vértex e uma foto da nuca. Se for mulher, eu ainda peço para ela fazer uma risca com um pente o mais retinho possível. Peço para ela tirar uma foto do topo da cabeça para eu enxergar essa risca. Peço para eu enxergar a nuca dela com o cabelo partido e para ela colocar uma tiara jogando o cabelo para trás para eu poder enxergar essa região. E em alguns casos, principalmente mulheres, quando elas fazem essa risca, eu circulo, depois se vocês quiserem eu posso mandar um modelo que eu mando para os meus pacientes. Eu circulo uma areazinha frontal e peço para a pessoa fazer uma foto com zoom, que fica muito parecida com a imagem que a gente tem da tricoscopia.
Gente, lógico que não é igual, tá? Nunca vai ser igual a um exame tricoscópico feito no consultório, mas na maioria das vezes a gente fecha diagnóstico assim. Você vai entender se é uma areata, você vai entender se é uma frontal, se é uma alopecia androgenética, se é um eflúvio. Não tem muita dificuldade nisso, tá? E, lógico, lembrar sempre de avisar. Se tiver difícil o caso, pode falar para o paciente, olha, realmente, vamos começar, eu vou tirar você, aliviar agora, né, essa questão imediata, sua queda de cabelo, mas eu preciso que você venha dentro de um mês, dentro de 2 meses, para a gente fazer um exame presencial. Mas, de qualquer forma, você já dá as primeiras orientações, você já tira o paciente daquele sufoco, daquele desespero. E muitas vezes o médico está tão preocupado em fechar diagnóstico, em atender perfeitamente, que a gente esquece que essas pequenas orientações, às vezes, são mais importantes. É isso que o paciente quer da gente. Tranquilidade, quer segurança, quer saber que ele está sendo cuidado, está em boas mãos, tá? Existem 3 aplicativos, doutor Álvaro, que eu acabo indicando para os pacientes, e essa colinha veio até de uma aula da doutora Antonella Toshi, da professora Toshi, que fez um curso de teletricoscopia. Então, teve algumas sugestões, por exemplo, de um aplicativo chamado Câmera Mais e um aplicativo chamado iFocus, que funcionam para iOS, e um aplicativo chamado FV5 para Android, que conseguem tirar fotos com um zoom maior e com boa definição. Isso ajuda muito, tá? E algumas plataformas, elas têm a possibilidade de você mandar essas fotos durante a consulta. O meu não tem, mas eu sei que alguns têm. Então, você está ali conversando, o paciente para, faz a foto, já te envia, você já anexa no prontuário. Então, cada vez mais, esses programas estão sendo atualizados, eles estão sendo atualizados numa velocidade muito rápida, e isso ajuda muito a desenrolar da consulta, né? E o que mais? Não estou te ouvindo, doutor Álvaro. E agora, tá? Pronto. Então, vamos voltar à pandemia e estresse e queda de cabelo. Você sentiu que houve um aumento da procura por queda de cabelo, por cabelo nesse período? Ou está aumentando agora, né, que já tem uns 3 meses de pandemia? Doutor Álvaro, eu tenho 2 considerações para fazer nesse momento. Primeiro, a incidência das doenças crônicas continua a mesma, mas a procura está aumentando, porque as pessoas estão consumindo conteúdo em casa, tá? Então, as pessoas estão ouvindo tanta coisa a respeito daquilo que as interessa, desculpa, gente, que assim, elas estão mais ávidas por conhecer, por procurar o dermatologista, e até mesmo casos de frontal, de androgenética, estão chegando mais no consultório. Licença, gente, engasguei aqui. Agora, nós estamos aí entrando no 3º para o 4º mês da pandemia, né? E os casos de eflúvio telógeno começaram a chegar de uma forma, assim, muito intensa. E o eflúvio telógeno é aquilo, né? A gente não tem tanto a fazer pelo paciente, mas a gente tem um papel muito importante de tranquilizar esse paciente, de segurar ele. Existem medidas que a gente pode tomar para tentar diminuir essa queda. Então, é um momento que a gente tem muito a fazer e realmente essas consultas estão aumentando muito, doutor Álvaro. Acho que praticamente hoje o consultório de estética está bem tranquilo, está bem assim, aquém do que era, mas as consultas de cabelo estão crescendo bastante, tá? E é isso, assim, casos que a gente consegue resolver à distância, por que não, né? Inclusive, doutor Álvaro, eu comecei a atender muitos pacientes que vêm me vendo em rede social de outros lugares. Então, eu atendo paciente de Salvador, do Espírito Santo, que tinham vontade de passar comigo, mas era difícil se locomover, e eles estão tentando, e a teleconsulta está resolvendo e está sendo uma boa saída. Eu que acompanho o movimento nosso, do site, de pesquisa, de entradas no site, né? O site recebeu um número de visitas muito grande. Em abril e maio aumentou muito o número, as vendas também aumentaram. O tempo que as pessoas ficam no site lendo aumentou bastante também. O site fala coisas gerais, né? Não fala sobre tratamento, mas você vê que o interesse das pessoas
melhoraram também. E a gente acompanha outros sites de concorrentes e tudo, em todo o mundo. A procura realmente aumentou, o interesse. Eu acho que é isso mesmo, o pessoal tem mais tempo, ele fica em casa, tem um tempo para resolver os problemas que ele sente, que ele sabe que tem, e ter mais oportunidade para isso, né? Exatamente. Concordo também com tudo isso. Outra coisa também, bom, que quero perguntar também para você, você que tem experiência com LED para tratamento de cabelo, se nesse momento você acha que tem ajudado a LED terapia, principalmente por causa do tratamento domiciliar, né? De uma alternativa, de uma ferramenta para você tratar o seu paciente em casa, né? Ah, com certeza, doutor Álvaro. Assim, eu sou uma grande estudiosa do LED, né, para tratamento capilar. Eu gosto muito dos resultados. Eu tenho uma experiência já há bastante tempo e eu insisto, cada vez, né, tenho boas respostas, respostas melhores. E eu acho que nesse momento, inclusive pela teleconsulta, a gente pode usar quase todo o nosso arsenal terapêutico usual, tá? A gente não tem nenhuma limitação. Mas os tratamentos minimamente invasivos que são possíveis do paciente fazer home care, eles são muito úteis, tá? Eu acho que isso ajuda muito também na adesão ao tratamento. Então, às vezes você passou aquela receita e o paciente esquece de passar a loção, esquece de tomar o comprimido. Quando eu coloco o LED e acrescento esse tratamento, ele reforça os cuidados e acaba tendo uma adesão melhor a toda a receita, tá? E eu, além da consagrada indicação do LED para o tratamento de alopecia androgenética, eu tenho uma experiência muito grande com o uso do LED para eflúvio telógeno. Então, acho que esse é um momento muito bom de indicar o tratamento. E é um equipamento que o paciente pode comprar em casa e ele vai fazer o tratamento em casa sem a necessidade de ir até o consultório. Então, isso é uma coisa muito positiva. Eu não consigo isso com microagulhamento, com mesoterapia, com MMP, mas eu consigo isso com o LED, né? Então, como vocês já sabem, né? Eu tô vendo aqui os nossos participantes, todos médicos, todos dermatologistas, né? Ou cirurgiões plásticos, tem cirurgião plástico também. O mecanismo do LED é um mecanismo de fotobioestimulação. Então, ele age muito semelhante ao mecanismo do minoxidil. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar o número de fios, na fase anágena, transformar os fios telógenos em fios anágenos, e com isso ele vai espessar esse fio. Então, o que a gente quer para o nosso paciente que está com queda de cabelo é ciclar, né? É tirar esse cabelo da fase telógena e passar logo para uma fase anágena. Então, o LED vai muito bem aí. E engrossar esse cabelo para dar cobertura, né? Para não dar aquela sensação de rarefação capilar. Então, acho que é a indicação ideal. E só para comentar, eu dei uma aula agora no Cabelos e Unhas da SBDRESP e eu falei sobre algumas indicações novas do LED na área capilar, e eu queria comentar com vocês, porque talvez alguns de vocês não saibam, mas a gente está usando o LED também para diminuir sintomas inflamatórios, principalmente daquelas doenças cicatriciais primárias, da frontal fibrosante, líquen plano pilar, do FAPD. Então, não é que o LED vai tratar essa doença, a gente ainda não tem evidência científica disso, mas a irritação, a sensação de ardor, de dor que o paciente sente, pode ser bem controlado com LED, tá? Eu queria fazer esse comentário. Tá bem. Muito obrigado pelos comentários. Fico muito feliz que tenha dado, que a cada dia mais tenha dado resultado, porque a gente trabalha muito, né, ao lado da indústria. Nós trabalhamos muito para que funcione, porque se não funcionar, não adianta nada. Eu sempre comento que nós temos um pé no lado comercial, porque tem que viver, tem os empregados todos para pagar, não é? Mas tem um lado científico também. Vocês sabem que eu sou médico, Fernanda é dentista, tem um grupo grande de profissionais, engenheiros e todo mundo envolvido. Para nós também, se não funcionar, se só vender e não funcionar, não vale a pena, não compensa. A gente fica muito feliz. Muito bem, viu, doutor Álvaro? Parabéns. Tá bom, obrigado. Ana,
eu só queria acrescentar mais uma pergunta, se você usa, qual a sua experiência com os equipamentos no consultório? Porque eu acho que é uma alternativa muito boa também para chamar o cliente, né? Para mostrar, para convencer o sujeito de que ele está sendo acompanhado, não é tão doloroso, porque os tratamentos dolorosos são complicados, né? Então, acho que é uma forma de ajudar ou de compensar. Qual que é a sua opinião? Como é que você usa os aparelhos de laser ou LED no consultório? Tá. Eu acho bem interessante, tá, doutor Álvaro? Eu tenho um aparelho de LED profissional aqui, é o i9 no consultório, eu gosto muito dele. E eu costumo, em alguns casos, quando eu vejo que realmente há uma necessidade de um approach maior, de um tratamento intensivo e por curto período de tempo, às vezes eu faço o tratamento no consultório. Eu peço para o paciente ir 3 vezes por semana, naquele pequeno período de espaço de tempo, e depois eu dou seguimento com tratamento home care, tá? Mas eu gosto muito do LED por 2 motivos. Eu faço muito procedimento minimamente invasivo, né? Então eu faço microagulhamento, MMP, e antes do procedimento eu costumo deixar o paciente no LED, tá? Uso LED profissional. Você vai ter uma vasodilatação e uma melhor absorção daquele drug delivery que você está promovendo, daquela substância. Isso já é uma coisa que a gente não tem dúvida, já faço há vários anos. E eu comecei a observar que o paciente que faz o LED antes do procedimento sente menos dor do que o paciente que não faz. Então, eu achei mais uma indicação e depois eu fui estudar, eu fui atrás do Fernando, a gente foi ler artigos e o meu irmão é um médico da dor, inclusive o Fernando também conversa com ele, né? Porque existem várias pesquisas do LED nesse sentido de dor. E quando eu vejo os meus pacientes home care que usam o boné diariamente e vão para o consultório para fazer esses procedimentos esporádicos, eles sentem bem menos dor, é muito mais tolerável. Então, essa é mais uma indicação que eu gosto muito do LED, tá? Realmente eu sou uma grande entusiasta, eu estudo bastante, eu pesquiso bastante e acredito muito nessa resposta, tá? Bom, tá ótimo, muito obrigado pelas respostas. Eu vou parar de fazer perguntas, porque acho que nós temos que responder alguns questionamentos que fizeram aqui que eu achei muito interessante. Eu vou resumir. Várias pessoas estão perguntando o nome dos aplicativos. Qual é o aplicativo que se usa para telemedicina e qual o nome dos aplicativos de imagem? Porque o nome deles, entendeu? Assim, pessoal, aqui a gente está fazendo um papo aberto, tá? Eu não tenho conflito de interesse com nenhuma plataforma. Eu tenho amigos que usam várias plataformas, né? Mas o meu prontuário eletrônico é o iClinic. E é um pessoal, veio de uma startup, eles são muito assim, jovens, eles são rápidos. Assim que começou a telemedicina, eles já implantaram a plataforma. E é um prontuário assim que semanalmente tem atualizações, tem modificações e melhorias. Então, particularmente, eu estou muito satisfeita. Eles têm um custo, tá? Essa plataforma não é grátis, mas é um custo totalmente viável, praticável, tá? Que eu achei que vale bem a pena. Em relação aos aplicativos, para a gente tirar foto, principalmente aquela foto mais focada, que parece uma tricoscopia, para iPhone, a gente recomenda o Câmera Mais e o iFocus. E para o Android, a gente pede para o paciente baixar o FV5, tá? Estou vendo outras perguntas aqui. A Cláudia Sá, ela tinha feito umas perguntas que era sobre a plataforma e ela está perguntando um pouco sobre a certificação digital e os formulários digitais e mais a certificação digital por conta do CRM. E ela diz que ela não considera seguro enviar esses dados, principalmente se estiver relacionado a empresas, tipo convênios, por exemplo, né? Mas isso até posso comentar sobre isso, duas coisinhas. Eu acho que isso é inevitável, é inevitável, é o que você comentou. Nós temos que passar para
um processo de digitalização total. Não vai demorar muito para que os nossos dados do consultório tenham que ser disponibilizados para o paciente para quando ele for atendido em outro lugar. Por exemplo, não seria ótimo que você vá fazer uma viagem para o Nordeste, você tem um problema lá, e um médico lá acessa? Tudo bem, tem que ser uma pessoa que seja autorizada para isso, que tenha preparo para poder ler, tem que ter alguma coisa de segurança, mas isso vai ser obrigatório, como acontece hoje com a numeração SUS. Existe, né, todo o SUS hoje tem feito isso, um cadastro geral de todos os pacientes, as informações tendem a ser disponibilizadas em todo lugar que o paciente for. E isso vai acabar caindo na gente também, mais cedo ou mais tarde, porque não é justo que a pessoa que tem um problema, que tenha sido tratado por um problema, tomou isso, tomou aquilo, que se ela for a outro lugar, ela precisa dessa informação. E uma hora isso vai acontecer, é inevitável. Se é bom para o paciente, é isso aí que é o que vai acontecer no futuro. Né? Não vai ser o que é bom para nós, vai ser o que é bom para o paciente. Eu acho que essa é a regra. E o resto, deixa eu ver aqui, outras perguntas. Comentário aqui do Amadeu, querido Amadeu. Realmente a certificação digital para receita ela é diferente da certificação do contador. Mas no meu caso, o meu contador é que me disponibilizou e me orientou tudo isso. Por isso que eu acabei citando, tá? Porque eles têm mais contato, mais manejo com isso. Existe uma certificação também, um método fácil de fazer prescrição, que é o uso do MEMED. O MEMED ele já está linkado com a Solute, se não me engano, que é uma certificação digital também, e você já faz a receita e já consegue assinar por ali. Também é uma opção, tá? Estou vendo pergunta aqui da Marta, querida. E a Lucy também está perguntando o que a senhora usa de ativos no microagulhamento. Então, eu gosto de usar minoxidil, finasterida, tá? Eu uso fatores de crescimento de forma mais regrada, limitada, tá? Basicamente, eu uso ou dutasterida, ou finasterida, minoxidil, ou a mescla, e é isso, basicamente é isso. Muito bem. Álvaro, estão perguntando aqui se estabeleça um tempo máximo de consulta. Eu tenho, durante a pandemia, deixado 1 hora de consulta para cada paciente, independente se é presencial ou se é por teleconsulta. Presencial, porque eu não quero que um paciente encontre com outro, então eu prefiro ter essa margem de segurança ali de receber o paciente, ele faz o pagamento tranquilo, sem encontrar ninguém na recepção. E por teleconsulta, por quê? A geração mais jovem, ali a gente fala, né, os milênios, dos 20 aos 40 anos, são pessoas muito ligadas, muito rápidas e que normalmente não têm dificuldade com a plataforma. Mas quando a gente vê, às vezes, quando a gente tem um paciente mais maduro, às vezes existe uma pequena dificuldade até ligar a câmera, até ligar o som. E, gente, não vamos junto. Eu tô dentro da geração milênio, mas eu tenho uma certa dificuldade, eu demoro um pouquinho para pegar. Então, você tem que contar esse tempinho que o paciente vai ali se organizar, se encontrar, e principalmente se for primeira consulta, porque demora para você ter esse vínculo. É importante você gastar tempo, ouvir o paciente. Então, tenho deixado 1 hora. A Marta Zollinger está perguntando também se você precisar de uma análise mais detalhada, se você ficar insegura em relação à imagem, achar que precisa de uma tricoscopia, mas eu tenho a impressão que aí você já está previamente acordado com o paciente que, eventualmente, ela tem que vir ao consultório, não é? Exatamente. E assim, não tem dúvida, não tem receio, porque se você não conseguir resolver, você já fez o paciente assinar o termo, ele está ciente disso e ele concordou.
Aí, de repente, ele fala, então eu não quero mais, quero meu dinheiro de volta. Não, não existe isso. A paciente concordou, você oferece a opção de recebê-lo presencialmente, e aí cabe a ele, ou comparecer, ou procurar outro médico, outro serviço, enfim. Mas isso tudo está acordado previamente. Tá muito bem. Será que mais alguém tem alguma pergunta? Se quiser aproveitar. Respondidas, né? A gente acabou falando sobre tudo. É isso. Você tem mais alguma pergunta, doutora Álvaro? Não, não tenho, não. Eu estou muito satisfeito com as respostas. Eu acho que, eu pessoalmente, eu gosto muito de cabelo, porque estou envolvido com isso há bastante, né? E eu acho que a necessidade que o paciente sente em relação ao cabelo é muito grande, de atenção, de cuidado, de carinho, de preocupação. E eu acho que esse vínculo que vocês têm com o paciente, acho que é mais importante do que o resultado, sabe? Tanto mulheres como homens também. Porque para nós é aquela história, a gente está acostumado que a gente vai perder o cabelo, né? Está acostumado porcaria nenhuma, ninguém quer isso. Então, se você puder melhorar, se você puder ajudar, a tua preocupação com o meu cabelo é mais importante do que o resultado, entendeu? Porque mostra que você está envolvida, que você se preocupa em todos esses cuidados que você fala de atenção no pós-atendimento, que é mandar uma mensagem, perguntar, saber quando ele volta, falar se você usou o remédio que eu te dei. Isso é uma coisa tão boa, né? Você está tomando, digamos que você tenha, sei lá, prescrito finasterida. Você está usando o finasterida? Quando ele sentar ali dentro, né, você está usando? Não, mostra que você sabe que você prescreveu, que você está preocupada, que você quer. Isso vale mais do que o resultado, né? Exatamente. Porque vem através disso, né? Dessa ligação e dessa empatia, né? Penso isso tudo também. Então, gente, acho que nós estamos certinho aqui, 20h58, mas... Eu queria deixar uma mensagem final. A gente tem tempo? Claro, por favor. Para todos nós, inclusive para mim, porque eu falo isso para mim todos os dias, né? Eu acho que esse é o momento da gente segurar as pontas, tá? Sem desespero, sem ansiedade, sem medo. Tá difícil para todo mundo, tá? Então, segura as pontas. Logo, logo, o paciente vai voltar para o consultório. Eu acredito, tá, doutor Álvaro, que o mercado de saúde e bem-estar, assim como o mercado de moradia, por quê? Porque as pessoas estão ficando em casa, estão ressignificando o valor de uma casa, de um lar. Então, esses são os dois setores que eu acredito que vão muito rapidamente serem retomados. E esses pacientes vão vir assim com força total. Então, assim, cuidado na hora de se expor em mídia social, não força a barra, não pede, não abaixa preço, não fica fazendo promoção enlouquecida, né? Eu estou sendo até assim, bem, falando como eu falo no dia, porque é muito isso que a gente às vezes fica desesperado, né? Eu preciso vender, eu preciso... Não, fiquem tranquilos, entreguem conteúdo, eu acho que é muito importante estar nas mídias sociais, aparecer para o seu paciente, conversar, principalmente com aqueles pacientes que são mais importantes dentro da dinâmica do seu consultório, tá? E eles vão voltar na hora certa, quando eles se sentirem seguros, eles vão voltar e eles vão lembrar de cada um que entregou um conteúdo, que fez uma live e ajudou, que respondeu uma perguntinha ali no Instagram ou no WhatsApp, tá? E o nosso papel social, que é esse, de estar aí para ajudar, usar as ferramentas que a gente tem, principalmente a telemedicina. Quem não está fazendo, vamos abrir essa janela de oportunidade, né, doutor Álvaro? Porque eu acho que isso veio para ficar, eu acho que depois isso vai acabar, talvez tenha um retrocessozinho para regulamentar alguns pontos que ainda ficaram, né, em dúvida, mas eu acho que isso não vai mais ter volta. A gente vai ter a telemedicina aí como um recurso a longo prazo. Gente, obrigada pelo convite, doutor Álvaro, Fernando, tá? Gostei muito de participar. Obrigado você, Ana. Espero que a gente tenha vários desses encontros, porque isso eu acho que só acrescenta mesmo para todo mundo. Essa imagem que você passou de que estamos todos em casa, confortavelmente discutindo um assunto que interessa a todos nós, essa eu acho que é o
o novo normal. Né? Isso que é a história, que é o que deve acontecer daqui para frente. Obrigado a todo mundo pela participação. Um abraço. Vocês vão ter esses dados vão ser disponibilizados, a aula toda vai ser disponibilizada. Então, depois, quem quiser conferir algum detalhe, vocês vão receber um link com tudo isso, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.